Capítulo 980. Um companheiro além do cosmos. 2. O tempo passou mais uma vez. E eu testemunhei o desenvolvimento deste setor. Era, mais uma vez, um setor anormal. Vampiros com conceitos que só deuses de nível superior possuíam, lobisomens totalmente compatíveis com uma árvore do mundo, capazes de controlar o potencial da energia positiva, bruxas, mulheres humanoides exibindo energia completamente estranha que eu nunca tinha visto antes, yokai, criaturas semelhantes a lobisomens, mas capazes de controlar a energia natural sem forma das árvores do mundo. Um potencial que eles ainda não haviam compreendido completamente. Todas essas criaturas eram estranhas. As únicas coisas normais aqui eram os deuses, exceto por algumas irregularidades como a deusa da destruição. O resto era praticamente o mesmo. O deus que enviou a esfera tentou absorver os poderes do deus da destruição, que tinha sua própria esfera, mas eu não permiti. Eu não queria que meu entretenimento terminasse por causa de uma tentativa tola. Manipulei sua energia para lhe dar a sensação de que estava ganhando poder quando, na verdade, não estava recebendo nada. Infelizmente, eu não tinha controle sobre sua própria existência. Não podia controlá-lo como uma marionete, porque meu poder era muito minúsculo dentro dele. Sim, eu fazia parte de toda a sua existência e podia observá-lo, mas para tarefas mais caprichosas, ele precisaria receber mais 12 doses da minha corrupção. No entanto, eu não estava disposto a isso. Eu sabia claramente que o sistema estava me observando. Se eu fizesse algo fora do comum e ele percebesse, os primordiais apareceriam e todo o meu trabalho seria em vão. O tempo passou mais uma vez, e eu vi a progressão deste setor. Foi nesse momento que eu senti. Mesmo não estando por perto ou mesmo na mesma galáxia, eu podia sentir a conexão daquela galáxia com aquela em que minha esfera estava. Alguém como eu. Minha existência inteira tremia de antecipação ao sentir um companheiro. Era a mesma sensação que os animais tinham quando encontravam alguém da mesma espécie. Eu nunca havia sentido isso antes. Esta foi a primeira vez em toda a minha existência que senti algo chamado alegria e expectativas. Tentei concentrar minha atenção nesse sentimento, mas, infelizmente, ele estava muito longe para que eu sentisse algo concreto, e minha influência era ainda menor porque estava em um setor de nível inferior. Aparentemente, eu não era o único que sentia isso. O atual dono da minha essência também sentia. Ele vinha tentando há anos adquirir o poder dessa essência, mas eu não lhe dei nada. Afinal, ao contrário das essências normais, eu não conseguia abastecer essa esfera devido à distância. Mas, para evitar que ele perdesse o interesse, eu ainda emitia a aura de um deus de um setor superior que só um primordial poderia compreender neste setor. Ele se tornou um monstro ainda maior mais uma vez. Shiva falou. O ele de quem Shiva se referia era bastante óbvio. Até eu sabia quem ele era. Afinal, ele era o mais anormal daquele setor. Mesmo para os padrões dos deuses superiores dos quais me lembro, a forma como ele evoluiu era ridícula demais. Seu talento era assustador demais. Foi nesse momento que tudo fez sentido para mim. O fato de que ele era tão talentoso. O fato de que sua anormalidade era porque ele era como eu. Alguém da mesma espécie. Uma companheiro nascida do caos. Uma companheiro do caos nascido escondido na criação para evitar atrair a atenção dos detestáveis primordiais. O tempo passou novamente, e toda a minha atenção estava concentrada em reunir informações sobre ele. Parei até de observar minhas outras essências espalhadas por aí, concentrando toda a minha atenção em encontrar alguém da mesma espécie. O nome Victor ficou preso na minha existência e eu repetia sem parar. Vitor, 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 sempre buscando, sempre tentando entender mais. A ansiedade tomou conta da minha existência. Eu mal podia esperar para vê-lo com meus olhos. Ouvi dizer que ele era um homem masculino. Vi sua aparência nos arquivos que Shiva criou sobre ele. Olhando para seus longos cabelos negros, olhos violetas e forma masculina, eu decidi ser semelhante, mas o oposto. Pela primeira vez, minha forma gigantesca diminuiu e foi comprimida em um ser humanoide. Eu adquiri uma aparência feminina, uma mulher com cabelos e olhos pretos, e um rosto muito parecido com o dele. Isso eu repetia sem parar na minha cabeça, e percebi que não tinha um nome. Recusei-me a ser chamado pelo que aqueles restos me chamavam, então me dei um nome, algo que comporia minha existência para sempre. Algo que me faria ser reconhecido como um companheiro da mesma raça que ele. Tentei mudar meus olhos para a cor violeta dele, mas algo em minha existência se opôs. Embora irritada,
Não pensei muito nisso e simplesmente me concentrei em fazer meu rosto se assemelhar ao dele. Não consegui alcançar sua perfeição porque me faltava a divindade da beleza, mas era o suficiente, vendo que ele tinha um nome: Vitor, 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 Vitor. Isso eu repetia sem parar na minha cabeça, e percebi que não tinha um nome. Recusei-me a ser chamado pelo que aqueles restos me chamavam, então me dei um nome. Algo que comporia minha existência para sempre. Algo que me faria ser reconhecido como um companheiro da mesma raça que ele, Azatoth. Aquele nome parecia certo. Era como se toda a minha existência estivesse em êxtase só por ter aquele nome. Outro encontro ocorreu e, desta vez, por algum motivo, Shiva removeu minha essência de seu domínio pessoal. Inicialmente, fiquei curioso para saber por que ele puxou minha essência. Mas todos esses pensamentos desapareceram quando senti minha companheira. Toda minha atenção se voltou para o homem sentado ali. Eu via pessoalmente desta vez. Minha respiração ficou presa no peito, e pura excitação inundou todo o meu ser. Victor, 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 Victor. Eu podia sentir isso tão claramente quanto o dia, estando tão perto dele. Eu podia sentir, escondida nas profundezas de seu corpo, sua verdadeira aparência, uma bela aparência que emergiu brevemente quando ele ameaçou Shiva enquanto brincava com ele. Ele é como eu. Ele é como eu. Ele é como eu. Ele é como eu. Eu poderia gritar animadamente que não me importaria mais. Eu nem estava preocupada se o sistema avisaria os primordiais sobre a minha mudança. Tudo o que eu queria era abraçar meu companheiro e criar outros como nós. Vamos misturar nossas essências e criar um novo panteão. Um panteão de seres tão belos quanto nós. Embora sua forma verdadeira fosse muito menor e mais fraca do que a minha, eu não me importava. Finalmente encontrei alguém como eu. Eu o protegeria para que ele pudesse crescer e amadurecer. Eu não deixaria os primordiais fazerem com ele o que fizeram comigo. De repente, minhas ilusões foram destruídas quando percebi que ainda estava preso naquele lugar. E essa percepção fez uma raiva explodir em meu coração recém-adquirido. Não. Raiva era muito pouco para o que eu estava sentindo. Antes eu ficava bravo porque eles ficavam no meu caminho, mas dessa vez eu senti ódio. Por causa deles, eu não pude encontrar meu companheiro. Por causa deles, eu tive que ficar aqui e apenas assistir a tudo. Essa percepção fez com que minha forma recém-adquirida explodisse e retornasse à minha forma original. Todo o lugar e a criação tremeram diante do meu ódio e, sem perceber, eu cresci, amadureci. Todas as energias espalhadas pelo cosmos foram adquiridas de uma só vez, levando à maturação do meu corpo, algo que estava completamente fora dos meus planos. Essa pequena quantidade de energia estava longe de ser suficiente para nutrir meu corpo e levá-lo à maturação. Algo mais influenciou isso. Foi naquele momento que entendi o que estava faltando. Autocompreensão. Entender quem eu era, o que eu desejava em minha existência foi o que impediu meu amadurecimento. Quem sou eu? Azatoth. De onde eu venho? Estrangeiro. Era assim que os primordiais o chamavam, e não estavam errados. Eu não pertencia a esta criação, eu era algo além deles. Eu sou Azatoth, um deus exterior. O que eu desejo, para me fundir com meu companheiro existencial, unir nossas essências e criar um novo panteão. Qual é o sentimento da minha existência? Eu não sei. Mas eu vou descobrir. Não, nós vamos descobrir juntos. Essa compreensão me acalmou novamente, e meu corpo humanoide foi refeito. Ignorei completamente meu aprisionamento, que se tornou mais forte e minha essência desapareceu do cosmos. Também ignorei meu poder crescente e minha autoridade alcançando níveis que eu jamais poderia imaginar antes. Não me importei mais. Concentrei toda a minha atenção na essência que agora estava nas mãos do meu companheiro. Eu não me importava com as outras essências porque a mais importante já estava nas mãos do meu companheiro, e eu sabia que não importava o que os primordiais fizessem, ele não a entregaria. Afinal, assim como eu, ele deve ter sentido a conexão entre nós, mesmo sendo jovem e fraco demais para entender o que isso significava. Como um companheiro amadurecido da mesma raça, devo ensiná-lo a amadurecer. Só então poderei pensar em deixar esta prisão fortalecida. Por um momento, meus pensamentos vagaram em direção à divindade da penetração que o jovem Deus possuía, mas descartei essa possibilidade. Se fosse antes que a prisão fosse reforçada novamente, eu poderia ter tido uma chance de escapar, mas agora era impossível. Mesmo com a minha ajuda, essa divindade não seria suficiente para romper a prisão. Eu precisava de ajuda externa, da ajuda de alguém como eu. Meu companheiro realizou um ritual com muitas proteções,
Algo que achei inteligente, mas desnecessário. Afinal, eu não o machucaria. Nesta forma humanoide, todos os meus poderes também estão contidos, me impedindo ainda mais de machucá-lo involuntariamente. Quando ele jogou sua essência na esfera para tentar entendê-la, eu desesperadamente busquei sua essência fundir com a minha. Pela primeira vez, senti alguém me tocando, e melhor ainda, esse ser era alguém da mesma espécie que eu. Senti sua essência tentando recuar com tanta força que até eu fiquei surpreso que alguém da mesma raça que eu pudesse ser tão forte mesmo sem ser totalmente maduro. Claro que ele seria forte. Afinal, ele é como eu, mas infelizmente não iria perder esse momento precioso. Agarrei sua preciosa essência com toda a minha força e poder, mas fui gentil o suficiente para não machucá-lo. Afinal, eu não queria machucar meu companheiro. Rapidamente estabeleci uma conexão entre nossas essências e o impedi de me deixar. Não quero mais ficar sozinha. Senti toda a minha existência se esvaindo em prazer, é isso que significa estar conectada a alguém. Adorei. Quero mais. Mais. Quero que toda sua existência me preencha. Um gemido indecente escapou dos meus lábios enquanto sentia meu corpo inteiro banhado em sua essência. Victor. Mas, apesar de querer tanto continuar, fiz o meu melhor para me conter. Preciso me concentrar nos objetivos. O prazer vem depois. Rapidamente distorci a realidade ao meu redor e retornei à minha forma verdadeira. Enquanto, na realidade, eu estava apenas ali com meu corpo humanoide. Tudo para enganar os sentidos dos primordiais sobre o que estava prestes a acontecer. Sem perder tempo, embora quisesse aproveitar mais, criei rapidamente um símbolo da nossa união, um símbolo que me ajudaria a escapar daqui no futuro. Ao fundir a essência dele com a minha, dei vida à nossa filha, a primeira de sua espécie. Ela não era como eu e meu companheiro, mas era próxima o suficiente para ser chamada de deusa exterior. Ela não possuía a essência do caos completa como nós. Em vez disso, eu lhe dei a essência do espaço, intangibilidade e nulidade. Em sua presença, em sua verdadeira forma, a própria estrutura do espaço e da realidade seria distorcida, dando origem à nulidade, onde todo conceito não existencial seria exercido. Só então ela poderia me extrair daqui no futuro. Olhando para a pequena esfera, tão bela e frágil em minha mão, falei com amor e ternura. Eu a chamarei de Yog-Sothoth, minha primeira filha. Uma garota que será minha esperança de escapar desta prisão maldita e encontrar meu companheiro. Agora vá, minha filha, vá encontrar seu pai. A esfera desapareceu da prisão, viajando através da conexão feita entre ela e Victor. Imagino qual será a reação dele. Um sorriso brincalhão surgiu em seu rosto quando ela sentiu uma nova emoção, diversão. Hoje foi um dia tão longo, ela aprendeu tantas emoções novas, da diversão à obsessão. E ela saboreou cada uma delas. Um pensamento passageiro lhe passou pela cabeça. Se minha filha tiver outra filha com meu companheiro, é possível que minhas chances de escapar daqui sejam ainda maiores do que eu imaginava. Esse pensamento a fez franzir o senho, mas não por ciúmes nem nada do tipo. Ela apenas se sentiu um pouco chateada por não estar presente quando sua filha unisse sua essência de seu companheiro, algo que, para ela, era inconcebível. Deixando isso de lado por alguns segundos, Azathoth sentou-se no espaço ao seu redor e ponderou sobre os possíveis poderes que sua filha desenvolveria. Afinal, ela lhe dera vários conceitos poderosos que a ajudariam a escapar daquela prisão, mas, ao mesmo tempo, estava curiosa sobre como desenvolveria esses poderes. Essa foi a primeira vez que ela sentiu uma sensação de expectativa em sua criação. Ela estava curiosa para ver o desenvolvimento de sua filha. Seus pensamentos pararam quando ela olhou curiosamente para Victor, cujas feições mudaram muitas vezes em apenas alguns segundos, variando do choque ao horror, e então para uma expressão gentil. E então de volta ao horror novamente quando uma garotinha apareceu na frente dele. Uma garotinha que era uma mistura perfeita dele e dela. Pai. A menina era tão pequena que não tinha nem 0,00000% do seu tamanho real, mas ainda assim era tão linda, tão pura. Esta era a sua filha. A filha dela e do seu companheiro. Eu queria ter dado a ela mais poder, pelo menos para deixá-la crescer imediatamente para o estágio inicial de uma deusa exterior, mas esta prisão amaldiçoada impediria isso. Então eu só tive que dar a ela uma pequena porção do meu poder. Ela rosnou irritada. Uma deusa exterior não deveria ser tão fraca, com uma quantidade tão minúscula de poder. Isso ia contra os seus padrões.
Mas, infelizmente, ela não tinha escolha e não se sentia insatisfeita. Sua filha era linda, um presente precioso para ela. Pode levar um tempo para ela se desenvolver sem se alimentar, mas ela tinha certeza de que sua companheira encontraria uma maneira de ajudá-la. Violette vai me matar quando descobrir isso. Eu deveria ter colocado mais proteções, mesmo com todas as proteções do mundo. Você não pode me evitar, afinal, nossas essências são as mesmas. Somos companheiros da mesma raça. Somos deuses exteriores. Ela riu, divertida, com essas palavras. Ela nunca havia interagido com outro deus exterior, mas instintivamente sabia que ninguém poderia evitá-la completamente. Afinal, ela era mais madura que todos eles, e era o princípio de todos. Assim como seu companheiro, o fato de ela conseguir criar outro deus exterior com apenas uma pequena quantidade de essência de seu companheiro era prova disso, mas para ela, nada disso importava. Contanto que não estivesse mais sozinha e tivesse seu companheiro ao seu lado, era tudo o que importava. Olhando para a essência de seu companheiro em sua mão, ela sorriu gentilmente e a colocou em seu peito, bem ao lado de seu coração humanoide. Ela sorriu amorosamente ao sentir a essência dele pulsando e cobrindo toda a sua existência, mesmo que ele estivesse a uma distância incrivelmente grande. Para ela era como se ele estivesse bem ao seu lado, e ela nunca o deixaria sair do seu lado. Nunca. Fufu, ela riu, divertida, e com seus olhos obsessivos girando como buracos negros, sua atenção imediatamente retornou ao que estava acontecendo. Seu companheiro tomou sua filha nos braços e acariciou gentilmente suas bochechas. Esse gesto foi tão belo que ela sentiu o corpo inteiro esquentar e imediatamente pensou em ter outra filha e se banhar na essência dele novamente. Infelizmente, a essência restante dentro dela era escassa demais para criar outro deus exterior, e se ela usasse tudo o que restava, poderia perder a conexão, algo que ela não queria de jeito nenhum. Qual o seu nome, Yog-Sothoth? A menina respondeu, como se estivesse confusa sobre o porquê de o homem ter perguntado algo tão óbvio. Essas palavras fizeram Victor e as duas mulheres na sala congelarem instantaneamente. Uma reação que capítulo 981, filhas. Victor sabia que tinha um talento especial para as coisas darem errado. Qualquer atividade que ele se propusesse a fazer com certeza terminaria de uma maneira completamente bizarra ou de uma forma que ninguém poderia prever. E por mais estranhas que essas ocorrências se tornassem, elas definitivamente o beneficiavam de alguma forma. Este foi definitivamente um desses casos. Mas, de longe, o que aconteceu hoje foi muito além do que ele esperava. Ele só queria entender a familiaridade que sentia com aquele objeto e queria entender o que era o objeto, mas, por causa dessa curiosidade, chegou a algo que não conseguia compreender, e esse algo usou sua essência em estilo pesadelo, junto com a sua própria essência, para fazer dele uma filha. Uma filha que carregava o nome de um deus sobrenatural. O simples fato de ter tocado em um deus sobrenatural o deixou extremamente preocupado. E não foi por causa da fama que esses deuses têm ou algo do tipo, mas porque deuses sobrenaturais tendem a ser algo que quebra completamente a noção de realidade. A mera presença deles causava consequências terríveis ao redor deles. Era aceitável que ele fosse assim, afinal, aquilo poderia ser usado como um recurso para ele, e ele poderia controlá-lo sozinho. Mas no momento em que outro ser aparecia com esses poderes, as coisas tendiam a ficar problemáticas. Olhando para sua filha, ele nem precisou perguntar à garota o nome de sua mãe, porque ele sabia muito bem quem ela era, mas só por preocupação, para provar que não estava errado, ele perguntou mesmo assim: quem são seus pais? E a resposta da garota não o decepcionou. Era exatamente como ele havia pensado: Mãe Azathoth. Ela deu um sorriso grande e inocente e então apontou para ele, dizendo algo ainda mais óbvio: Victor pai, o Mu. Ela cruzou os bracinhos e assentiu. Era estranho ver uma menina de 1 ano agir assim, mas, em sua defesa, ela era tudo menos normal. Podia ser pequena, mas não havia dúvida de que era muito letal. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar, e Amara e Roxane ficaram tão incrédulas quanto o próprio Victor, que tentava digerir o que acabara de acontecer. Victor olhou para a esfera flutuando no ar e suspirou. Ele a segurou e, no momento em que o fez, ela penetrou em seu pulso, e ele sentiu sua conexão com alguém distante. Muito distante. Ele nem tinha certeza de onde estava a pessoa do outro lado, mas, com certeza, era um lugar inalcançável com seus poderes atuais. Azathoth mora nos setores superiores. Quando esse pensamento surgiu na mente de Victor, ele sentiu uma confirmação vinda da esfera. Ele não conseguia se comunicar diretamente através da esfera, mas, aparentemente,
Conseguia sentir sua intenção. Voltando o olhar para sua filha, ele perguntou: qual é o seu propósito em vir aqui? Para ajudar a mamãe a escapar da prisão. Preciso aprender com o papai? Ela respondeu, olhando para cima como se estivesse procurando algo em sua mente. Fuga da prisão. O que aconteceu com ela? Não sei. Você sabe onde fica a prisão? Sim, eu faço. Você pode ajudá-la? Yogi balançou a cabeça. Muito fraca, muito jovem. Victor fez outras perguntas às quais sua filha respondeu de forma bastante consistente e honesta. E logo ele entendeu. Ela tem conhecimento básico de quem são seu pai e sua mãe e seu propósito de existência. Azatoth provavelmente a criou para ajudá-la a escapar e se concentrou apenas no conhecimento necessário para isso. Mais uma vez, ao pensar nisso, Victor sentiu uma confirmação vinda da esfera. Victor suspirou, ponderando o que deveria fazer. Negar a filha estava fora de questão, já que ela era obviamente sua filha. A sensação de familiaridade que emanava dela era prova disso, sem mencionar a sensação de pertencer à mesma espécie que ele sentia em sua presença. Um sentimento mais forte do que o que ele sentiu daquela criatura do abismo. Se o que ele sentiu da criatura do abismo foi algo semelhante a ele, o que ele sentiu da garota foi algo idêntico a ele, mas um pouco diferente. Ela não era exatamente como ele, mas era parecido o suficiente para ser igual a ele. Essa explicação fazia sentido? Talvez não, se Victor explicasse dessa forma, mas fazia sentido para ele. Em termos matemáticos, Yogi era 99% semelhante a ele, sendo que esse 1% era algo completamente diferente dele, algo que parecia único para ele e Azatoth. Uma confirmação foi sentida na esfera, provando que seus pensamentos estavam corretos. Por outro lado, a criatura do abismo era algo que possuía apenas 2% do que ele considerava semelhante a ele. Pode-se dizer que era uma subespécie muito distante na cadeia alimentar, com resquícios do que moldou sua existência. Victor suspirou novamente e parou de pensar no assunto. Então, agachou-se e pegou a menininha nos braços. Olhando para o rosto dela, que era quase uma cópia cuspida do seu, não pôde negar que ela era sua filha. Não que ele faria isso, é claro. A garotinha sorriu largamente para ele, mostrando seus dentes brancos, e abraçou seu rosto. Papai é tão lindo. Ei, Victor estreitou os olhos, mas não foi por causa da reação da filha. Afinal, ele sabia que era bonito. O motivo era a distorção do espaço ao redor. A realidade parecia tão frágil diante da excitação da garota. Certo, uma deusa exterior, hein? Entendo. Mesmo sendo um bebê, ela ainda era uma deusa exterior. Yogi, controle-se. Me controlar? Como faço isso? Ela perguntou confusa. Victor suspirou novamente. Claro, ela não saberia disso. Ela é basicamente um bebê. Victor abriu a boca e falou na língua dos dragões. Pare e volte ao normal. Ele ordenou o espaço ao redor deles, mas o espaço o ignorou como se ele fosse um cidadão insignificante. Sua habilidade não funcionou. Amara e Roshani entraram rapidamente em seu corpo. Victor, ela é uma deusa exterior, então provavelmente somente outro deus exterior pôde influenciá-la. Roshani falou. Victor achou que aquilo fazia sentido. Ele então acessou sua forma de pesadelo e usou. Seu corpo foi coberto por aquela energia familiar, e todo o seu corpo se distorceu em algo grotesco, algo que apenas a visão deixaria qualquer pessoa como um louca. Os olhos de Yogi se arregalaram e ela o abraçou novamente. Papai é tão lindo. Ainda mais lindo do que antes, como esperado de alguém da mesma espécie. Ela permaneceu completamente indiferente à aparição de Victor. O próprio Victor podia sentir a excitação vinda da esfera, algo que ele prontamente ignorou, e exerceu sua influência sobre os poderes de sua filha. Parar. Desta vez, a própria realidade lhe obedeceu. Voltar ao normal. Como se suas palavras fossem um decreto divino, tudo voltou ao normal, não deixando nada fora do comum. Victor olhou para Yogi, que tinha olhos brilhantes, e os estreitou ligeiramente. A garotinha ainda estava vazando seu poder e influência sem perceber. Agora que ele estava usando ativamente sua forma de pesadelo, ele conseguia identificar os conceitos que sua filha tinha: espaço, intangibilidade e nulidade. Victor ficou sem palavras, especialmente sobre o último conceito, nulidade. Um poder tão quebrado. A manipulação da nulidade nada mais era do que a inversão total da manipulação da realidade. Em vez de manipular o que era real, o poder permitia ao usuário controlar o irreal, o que realmente não existia, cujas propriedades exemplificadas variam muito, desde o usuário ser capaz de manipular livremente um espaço inexistente,
dando origem a coisas que essencialmente não poderiam existir pela lógica da realidade, até ditar as regras daquele espaço nulo em que uma pessoa se encontra. Essas regras variavam desde o nascimento e o controle do irreal da maneira que o usuário desejasse até a eliminação total da existência de qualquer coisa que o usuário desejasse, apagando-a nos níveis mais altos possíveis, apagando tudo, desde a mera matéria até todos os aspectos da realidade possíveis, incluindo os conceitos metafísicos e abstratos. Em um exemplo muito mais quantificado e claro da habilidade, o usuário pode manipular a não existência como se estivesse dentro da realidade, dando origem a coisas que essencialmente não podem existir, além de ter funções de reversão, como trazer de volta o que foi apagado ou, em um caso geral, ser capaz de afetar seres com uma fisiologia não existencial. Por exemplo, esta garotinha poderia essencialmente trazer de volta tudo que a morte primordial apagou, se assim o desejasse. Contanto que ela estivesse ciente do que ele apagou, ela poderia essencialmente neutralizar o conceito do fim. Em termos mais humanos, ela poderia pressionar Ctrl mais Z e trazer de volta tudo o que foi excluído, e o pior nem era isso. Devido às características do espaço e da intangibilidade, seu conjunto de poderes não só contradizia a morte, como também servia como contramedida contra o infinito. Apóstrofo. Que tipo de existência é Azatoth para dar algo assim tão casualmente? Pensou Victor, e no momento seguinte, ele sentiu uma sensação de orgulho vindo da esfera, como se ela dissesse, viu? Veja como eu sou grande e poderoso. Victor soltou outro suspiro profundo. Sentia que hoje seria um longo dia. Capítulo 982, Filhas. 2. Aquela vadia. Eu vou matar ela. Explosões gigantes de chamas puras foram ouvidas por todos os lados enquanto um dragão furioso destruía tudo à vista. Já fazia algum tempo que Violeta não adquirira um certo ar de graça digno de uma imperatriz, mas esta imperatriz nunca deixara de ser a Violeta que Victor conhecera pela primeira vez, muitos anos antes. Como uma yandeira madura que evoluíra junto com seu marido, ela podia aceitar muitas coisas. Mas isso, alguém dar à luz uma filha com Victor antes que ela tivesse a chance não era algo que ela pudesse aceitar tão facilmente. E a prova disso era aquela explosão de raiva. Entre na fila, Violette, sou eu quem vai matá-la. Como ela ousa? Aquela vadia. O rugido furioso de Leona foi ouvido, seguido por um longo suspiro de Ana. Provavelmente vai demorar um pouco para eles se acalmarem. Felizmente, os outros não explodiram completamente como aqueles dois. Mesmo para nós, ter vários dragões enfurecidos é uma grande dor de cabeça. Ana expressou seus pensamentos. No momento, todas as esposas e amantes de Victor estavam reunidas para discutir a situação. Discutir era uma palavra engraçada, porque elas não estavam realmente fazendo isso. A maioria das mulheres estava sentada em círculo jogando Uno. O grupo que parecia mais interessado em discutir as coisas parecia ser das que usavam mais a cabeça, como Ruby, Velnora e Aline. Victor sentiu uma sensação de déjà vu quando viu essa cena. Estou pensando demais, pensou. Felizmente, ele tinha a habilidade de manipular o tempo a seu favor, então podia passar um tempo de qualidade com todos eles sem se preocupar em negligenciar ninguém. Mesmo que não conseguisse mais esposas, tinha certeza de que haveria mais no futuro, sendo essas futuras filhas. A moralidade humana de Victor havia sido destruída há muito tempo, e quando ele se tornou um deus dragão que podia essencialmente criar vida, essa imoralidade despencou ainda mais. Tudo o que restava de seu antigo eu eram suas próprias convicções sobre a família e sua moralidade guerreira de nunca levantar sua lâmina contra inocentes, permanecendo inabalável. Afinal, era sua personalidade primária e o que o motivava a seguir em frente. O último estava abalado por suas próprias habilidades sobre a criação. Diante de um Deus que podia criar a vida e decidir sobre culpa e inocência, coisas como a moralidade permaneceram sem sentido. Foi somente nesse momento que Victor realmente entendeu como deuses como Afrodite se sentiram no passado. Mas mesmo entender isso não significava que ele agiria como aqueles deuses. Ele era muito mais do que eles para ser tão mesquinho e se preocupar com tais trivialidades. Sem mencionar que, devido ao seu imenso respeito por sua esposa mestre, ele permaneceu fiel ao seu código de conduta de guerreiro, um código que nem mesmo a própria Scatashi quebrou quando atingiu seu poder atual. Ela pode parecer louca para os de fora, mas ela só matava aqueles que levantavam suas lâminas contra ela ou a desrespeitavam de alguma forma. Uma postura bem parecida com a de Victor. No fim das contas, esses pensamentos podem parecer inúteis para um observador externo, mas não eram.
Limites precisavam ser estabelecidos porque, como um ser sem limites, ele poderia cometer atrocidades das quais se arrependeria no futuro. Enquanto Victor refletia sobre isso e observava uma Violeta furiosa, que parecia estar liberando toda a sua ira ao lado das esposas mais ciumentas, Ruby, que surpreendentemente estava muito calma, perguntou: como um deus exterior forte pode ser aprisionado? Essa questão deixou Victor pensativo. Talvez ela não seja tão forte quanto pensa. Ponderou Kaguya, um ser capaz de criar uma existência tão poderosa com apenas uma pequena quantidade de essência dela e de Victor. Eu a considero muito acima do normal, disse Ruby, apontando para Yugi, que estava no colo de Victor. Mesmo sem saber quais eram os poderes da garota, era óbvio que ela era altamente anormal. Seria preciso ser incrivelmente cego para não perceber, considerando que a mera presença da garota distorcia o espaço. Atualmente, Victor estava em sua forma de pesadelo. No entanto, para evitar que sua família enlouquecesse, ele se cercou de múltiplas camadas de proteção e ilusões. Por isso, ninguém se aproximou dele. No entanto, mesmo com essa camada de proteção ao redor dele, todos conseguiam ver o espaço ao redor dele de Yugi se expandindo, se distorcendo, voltando ao normal e, então, o processo se repetindo. A própria criação parecia incapaz de aceitar a existência dos dois. Justo. Ainda assim, a possibilidade existe. O que quer que tenha aprisionado a mãe desta garota deve ser um ser com grande poder para lidar com um deus exterior, frequentemente descrito como onipotente, onipresente e onisciente, disse Kaguya. Lembre-se, os mitos nem sempre são precisos. A maior prova disso é o próprio Pai Celestial. Os humanos acreditam nele como todo-poderoso, e sabemos que isso não é verdade, ressaltou Ruby. Sim, eu sei. O mito pode diferir dos livros de Lovecraft, mas o enigma permanece. Como um ser como Azathoth poderia ser aprisionado? E quem tem o poder de fazer isso? Ponderou Kaguya, meu melhor palpite. Os primordiais, eles tendem a ser obcecados pelo equilíbrio, e pelo que Victor e esta garotinha demonstraram apenas com sua presença. Realidade, criação e equilíbrio são frágeis demais para seres como eles, especialmente um no nível de Azathoth. Sazia falou, se forem os primordiais. Faz algum sentido, mas não totalmente, disse Velnora após terminar de ler todos os livros de Lovecraft em apenas alguns segundos. Ela queria entender o mito para saber com que tipo de situação eles estavam lidando. Ela também queria entender como um mortal fora capaz de ver a loucura de um deus exterior e sobreviver para contar a história. Concordo com Velnora. Os primordiais podem ser uma parte específica da criação com poder infinito em seu domínio, mas estamos falando de um deus exterior. Não vejo como ela poderia estar aprisionada por um primordial. A discussão continuou com garotas como Kaguya, Velnora, Afrodite e Aline discutindo como isso era possível, com as deusas antigas como Nyx e Gaia oferecendo detalhes sobre os deuses de tempos em tempos. Embora os dois últimos não fossem tão experientes, suas opiniões como primordiais não eram totalmente inválidas. Até a própria Amaterasu se manifestou sobre o assunto. Enquanto isso, Maria, Natasia, Morgana, Agnes, Roberta, Medusa, Scatash e Aruna olhavam fixamente para a criança no colo de Victor. Elas eram as mais ciumentas do grupo, junto com Violeta e Leona, e ao verem tal representação física de Victor em sua filha, seus desejos foram despertados. Seus olhos dracônicos brilhavam com puro poder enquanto sua atenção se desviava da garota para Victor, que só conseguia suspirar, pois era previsível que isso acontecesse. Ele sabia que, quando tivesse uma filha do seu sangue, uma reação em cadeia ocorreria. Droga, Zaladrakis e Elvinur sangue ancião estava praticamente hiperventilando de calor enquanto seus olhos pareciam se expandir e contrair ao olhar para Victor. Mesmo com todo o poder do mundo, Victor sentiu uma leve apreensão ao olhar para Zaladrak. A dragonesa parecia completamente fora de controle. Embora as mulheres mais mansas como Mizuki, Eve, Bruna, Taza, Maia, Estia, Victoria, Jeanne, Eleonor, Rose, Siena, Lacus, Pepper e Natalia não estivessem participando ativamente, apenas sentadas ao redor de uma mesa jogando cartas enquanto fingiam desinteresse. Elas estavam lançando ao Victor um olhar mortal agora, como se ele fosse um pedaço de carne muito saboroso. Eles tentavam permanecer indiferentes e falhavam miseravelmente. Era uma postura compartilhada por Nereofis, mas por razões diferentes das de suas mães. Ao se depararem com o nascimento de uma filha de verdade de seu pai, elas sentiram uma grave sensação de perigo.
Suas posições estavam sendo ameaçadas. Pela primeira vez, elas se sentiram parecidas com o que as esposas anteriores sentiram ao conhecer uma nova esposa. Um sentimento que nunca conseguiu crescer muito graças à dedicação de Victor a todas elas, assim como a dedicação delas a ele. De todo o grupo, talvez apenas as damas demoníacas não estivessem preocupadas com esse desenvolvimento ou com inveja. Afinal, ao contrário de todos aqui, elas começaram como servas que Victor esmagoou completamente na guerra, e sua ideologia demoníaca, formada após Victor ascender ao poder, reforçou ainda mais a ideia de que todo o reino do inferno pertencia a Victor. Eles nem piscariam se seu rei quisesse levar todas as damas demônios da primeira camada do inferno para seu harém pessoal, sem mencionar que elas conheciam muito bem a personalidade do rei e sabiam que ele jamais as negligenciaria. Então não percebiam as preocupações de algumas das outras garotas. Por isso, estavam mais focadas em entender a situação atual do que em se deter nela. Essa mesma linha de pensamento foi compartilhada pelo grupo que jogava cartas de forma desinteressada. Victor havia provado mais de uma vez o quão vasto seu amor podia ser. Um amor que eles podiam sentir constantemente graças à conexão adquirida através de um vínculo de alma. Todas as esposas presentes ali pertenciam a Victor por toda a eternidade, assim como Victor pertencia a elas por toda a eternidade. E mesmo agora, com essa notícia, seu amor era tão pesado quanto um enorme buraco negro cujo disco de acreção brilhava intensamente no universo. A única coisa que sentiam era ciúme. Ciúme por não terem sido os primeiros a lhe dar um filho. Aliás, pode-se dizer que essa era a maior queixa de Violette. Por outro lado, a posição de Opis e Nero não oferecia essas garantias. Elas estavam seriamente em perigo, sentindo um sexto sentido lhes dizer que, dali em diante, mais e mais filhas apareceriam. Portanto, precisavam fazer alguma coisa, fazer algo rápido e urgentemente. Capítulo 983, Filhas. 3. Por outro lado, a posição de Opis e Nero não oferecia essas garantias. Elas estavam seriamente em perigo, sentindo um sexto sentido lhes dizer que, dali em diante, mais e mais filhas apareceriam. Portanto, precisavam fazer alguma coisa, fazer algo rápido e urgentemente. Ao olharem para a nova irmã sentada no colo do pai, eles conseguiam ver perfeitamente o sorriso de escárnio no rosto da criança. Era como se ela tivesse reivindicado o pai para si. Claro, tudo isso era apenas fruto da imaginação deles, manifestando-se em suas cabeças por meio de uma crise interna autoimposta. As duas meninas se entreolharam e assentiram seriamente, como se tivessem se comprometido com algo muito grande. Ouviu-se o som de botas de alguém caminhando rapidamente, e logo Violette entrou com os olhos furiosos e brilhantes. Acompanhando-a estavam Ana e Leona. Leona teve a mesma reação violenta de Violette e começou a destruir coisas ao seu redor, enquanto Ana, que acompanhava as duas, garantiu com seus poderes de manipulação da realidade que nada no planeta fosse ferido. Afinal, ela não gostava que bagunçassem sua casa e, da perspectiva dela, o planeta inteiro do filho era a casa dela. Portanto, ela não deixaria que o danificassem. As duas mulheres, que agora pareciam irmãs gêmeas devido às suas feições dracônicas, olharam para Victor com um olhar ainda pior que o de Zaladrak. Um olhar que só se intensificou ao ver a garotinha que parecia uma cópia feminina juvenil dele e se parecia muito com sua avó, Anna Elderblood. A reação de Anna à notícia foi a mais calma de todas. Ela simplesmente aceitou e seguiu em frente, enquanto olhava com olhos ardentes para a garotinha que parecia uma cópia dela e do filho, uma representação perfeita. Se é que algum dia ela teria uma com o filho, por algum motivo, aquela frase lhe pareceu muito errada e, ao mesmo tempo, muito certa. Ana coroou pensar nisso, mas não resistiu. Àquela altura, ela já havia aceitado seus desejos há muito tempo e, depois de dominá-los com o treinamento de Hilda Snow, sabia muito bem o que queria agora. A aparição da criança apenas solidificou seus pensamentos. A aparência desta criança não importa, disse Violette, de forma cruel e possessiva. Apontou o dedo para Victor e proclamou: querido, você vai me foder aqui agora. Não vou deixar você sair do quarto até que eu tenha sua filha na minha barriga. Só você? Não, ele vai fazer o mesmo comigo também, zombou Leona. Victor suspirou visivelmente, não pela declaração de Violette e Leona, mas porque ele conseguiu tapar os ouvidos de Yogi com seus poderes em tempo hábil, essencialmente impedindo-a de ouvir qualquer coisa que Violette dissesse. Uma situação semelhante ocorreu com o Piscineiro. Mas foi a própria Ana quem fez isso, usando seus poderes de manipulação da realidade. Por outro lado,
A declaração de Violette e Leona fez com que as garotas ao redor olhassem para Victor com um desejo crescente, que parecia rivalizar com o de Violette. Victor sorriu gentilmente e disse: minhas lindas esposas, vocês sabem que eu estava esperando que vocês dissessem isso. A intensidade de Violette diminuiu um pouco quando ela ouviu a resposta de Victor e sentiu suas emoções, algo que também foi compartilhado por Leona. Victor era especialista em entender suas próprias esposas. O ato de acalmá-las com apenas algumas palavras era prova disso. Com apenas algumas palavras, ele as lembrou de que a decisão de não ter filhos ainda havia sido delas. Afinal, elas viviam em tempos perigosos apenas como vampiros nobres, com muitos inimigos que poderiam se aproveitar de tal situação. Só recentemente Victor adquiriu um poder incomparável e seu próprio mundo, onde sentiam verdadeira paz. Só recentemente consideraram a possibilidade de procriar. Afinal, o mundo pessoal de Victor só podia ser acessado com a sua permissão. Era um mundo inviolável, onde nem mesmo os primordiais podiam entrar, como no inferno ou na cidade governada por Velnora. Seus inimigos já estavam todos eliminados, e para aqueles que haviam fugido para outros lugares, como Niklaus, era apenas uma questão de tempo até lidar com ele, se quisesse lidar com ele. Afinal, ele era essencialmente um problema criado por Vlad e suas ações, e o velho não ficaria fraco por muito tempo enquanto Niklaus estivesse por aí em algum lugar. Ele havia aprendido com seus erros. Eu deveria ter aproveitado a oportunidade quando você ganhou este mundo. Violette fez beicinho, insatisfeita com toda a situação. Em nossas próprias palavras, queríamos aproveitar nossa juventude, Victor relembrou. Sem mencionar que não sabemos exatamente como nossa biologia funciona. A voz de Victor tornou-se bastante técnica enquanto ele falava. Vamos botar ovos. Afinal, somos dragões. Ou, por sermos deuses, teremos filhos normalmente como os mortais. E essa criança crescerá até a idade de uma criança de 6 anos enquanto desperta suas divindades. Embora algumas esposas não tivessem despertado completamente sua divindade, era fato que todos os seus filhos com Victor nasceriam de alguma forma como deuses. Afinal, seu pai era um deus. E sua mãe era um dragão sangue puro, uma raça compatível com toda a existência. A possibilidade de apenas um semideus nascer de sua progenie nunca aconteceria porque o corpo de um verdadeiro dragão absorveria a divindade de seu pai e se tornaria uma divindade completa. O mesmo cenário não se aplicava a Taza Fenrir. Não totalmente, pois havia algumas diferenças entre eles. O progenitor dos lobisomens, ao ter uma filha com ele, a criança nasceria como um híbrido de lobisomem e deus-dragão, ou com os genes dominantes, que neste caso seriam os de Victor. A última opção era a mais provável de acontecer. Os genes de Victor eram muito predatórios e orgulhosos, e ele não toleraria uma mancha em sua própria genética. Portanto, mesmo que Taz e Victor tivessem filhos, essa criança viria como uma deusa dragão. Muitas incógnitas que definitivamente precisam ser investigadas, assentiu Velnora. Há também a possibilidade de que o período de gestação possa levar mais de milênios devido à força do casal, algo que já foi registrado na história dos dragões verdadeiros, segundo as próprias palavras de Zaladrak. O grupo olhou para Zaladrak em busca de confirmação, mas a dragonesa já estava completamente apagada há muito tempo. Mas, seguindo seus instintos, a única razão pela qual ela não se aproximou de Victor foi o perigo instintivo que sentiu. Victor suspirou levemente e estreitou os olhos, causando arrepios em todas as dragonesas presentes. Zaladrak. O corpo de Zaladrak tremeu, e ela respondeu, sim, você finalmente caiu em si. Victor riu baixinho. Ele não gostava de usar esse método, que era essencialmente uma forma de exercer sua força sobre a esposa, mas era a maneira mais eficaz de trazer Zaladrak de volta. Sinto muito, marido. Ela corou com seu comportamento. Você tem alguma especulação sobre isso? Embora Zaladrak não estivesse prestando atenção às palavras de Velnora, seus ouvidos ainda as ouviam, e, graças ao seu cérebro altamente desenvolvido, qualquer coisa que ela ouvisse, mesmo sem prestar atenção, seria lembrada. Portanto, não era estranho quando ela falava. As palavras dele estão corretas. Quando dois dragões verdadeiros se acasalam, o período de incubação do ovo pode levar milhares de anos, e esse tempo pode ser estendido ainda mais dependendo da força dos dois dragões. Bem, há uma razão pela qual os dragões são tão raros. Essa situação com tantos dragões verdadeiros juntos é anormal por si só, disse Gaia. Como nosso marido é um deus com atributo de começos, que também abrange o conceito de vida, e ao mesmo tempo é um progenitor,
bem como uma das existências mais poderosas que existem. O período pode ser ridiculamente longo ou muito curto devido a esses vários fatores, disse Velnorá, como um deus dos começos que também personificava o conceito de vida. Teoricamente, qualquer filho dele e de suas esposas deveria vir ao mundo mais rápido que o normal, mas também havia o fato de que Victor era muito forte, e mesmo que algumas de suas esposas não fossem tão fortes quanto ele, algumas tinham poderes potenciais e ridículos, como a própria Jeanne e Velnorá. O que aconteceria com essas mulheres se tivessem filhos? O universo tentaria equilibrar a situação e forçar um período de gestação muito longo sobre elas, ou tudo seria mais rápido por causa das divindades de Victor. Toda a situação era um enigma a ser descoberto, afinal, tudo o que estava acontecendo agora era algo que nunca havia acontecido antes na história. Então, voltamos ao ponto inicial de não saber nada de concreto até tentarmos por nós mesmos pela primeira vez, disse Ruby, certo? Então, eu proponho testar isso. Os olhos de Violet ficaram ainda mais intensos. De fato, Leona assentiu diversas vezes. Vocês duas, acalmem seu lado tesão. Eu entendo suas motivações, mas agora há um problema. Saz estreitou os olhos para Violet e Leona, que estavam em perfeita sincronia. Problema? Que problema? Perguntou Violet, confusa. Saz apenas suspirou e apontou para Yogi, que comia calmamente um onigiri oferecido por Kaguya. Se Victor sair do lado da garota, quem vai cuidar dela? As palavras de Sasa fizeram com que todo o lugar ficasse em silêncio enquanto todos inconscientemente voltavam sua atenção para a garota extremamente quieta. Honestamente, por alguns segundos, eles se esqueceram completamente da existência da garota, o que só mostrou quão forte era o desejo deles de procriar. Mas a questão que Sasa levantou permanecia. Quem cuidaria da deusa sobrenatural capaz de distorcer a realidade com sua presença enquanto Victor trabalhava para expandir o clã com suas esposas sedentas? A resposta. Ninguém sabia o que responder porque, teoricamente, ninguém ali conseguiria lidar com ela. Somente o próprio Victor, que era da mesma raça que ela, poderia suportar os efeitos de seus poderes descontrolados. Portanto, até que ela conseguisse controlar seus poderes, ela não podia sair do lado dele, e mesmo que algumas das garotas aqui fossem muito pervertidas, elas não fariam isso na frente de uma criança. Mesmo que essa criança fosse um deus Eldritch, sem mencionar que ela não era apenas uma deusa sobrenatural. Ela era filha de Victor e, consequentemente, também era filha deles. Sim, eles podiam não gostar muito da mãe dela por ter vindo até eles, mas a criança era inocente. Eles não a culpariam por algo que ela não pudesse controlar. Victor. Agora que Sasa tocou no assunto, quais são os poderes dela? Ana perguntou.